Conversa agora com Alexandre Nascimento, sócio-diretor da Notus Meteorologia. Já temos o Alexandre em tela. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Agora CNN. Bom dia. Queria começar perguntando sobre essa mudança brusca que a gente sente aqui em São Paulo, inclusive, os motivos por trás de uma virada no tempo tão significativa. Seja bem-vindo novamente. Olá, Vitor, muito bom dia a todos. Pois é uma situação, vamos dizer assim, normal, esperada para essa época do ano. Ela até demorou um pouquinho mais, né? Já é comum ali no começo de maio a gente ter alguns dias frios. E esse ano, né, o primeiro frio de verdade aí está avançando pelo país nesse dia 10, né? Nesse Dia das Mães. E, ao que tudo indica, deve se repetir, né, uma situação como essa ao longo aí desse mês de maio, junho e até julho. Depois, né, o frio vai ficar um pouco mais ameno. Mas fato é que essa onda polar aí associada a essa frente fria, ela está avançando pelo país, como a colega aí do Rio falou, né, está chegando até o sul da Amazônia, é um fenômeno chamado de friagem, que é quando a massa polar, né, ou seja, a frente fria, que possui um sistema de alta pressão, né, associado, que vem lá da Antártica, ainda consegue chegar até o sul da Amazônia. Então, por conta disso, a temperatura caiu por lá. Lógico que, né, assim como no Rio de Janeiro, o frio é um pouquinho mais ameno, mas já é o suficiente para deixar as pessoas da região, né, uma situação que não é muito comum. Só para ter uma ideia, Cuiabá, nesse momento, está com a mesma temperatura de São Paulo, que marca 15 graus, né, neste momento, ou seja, 10 horas da manhã, 15 graus. Em São Paulo é um friozinho que o paulistano, a parte, né, da população comemora, mas lá para o Cuiabano é uma situação complicada, né, Vitor? Pois é, né? Tenho certeza que a população não está acostumada, Alexandre. Eu queria te perguntar acerca das perspectivas e previsões acerca principalmente do nível de rigor do inverno que a gente vai viver a partir de junho. Deve ser um inverno mais ou menos frio do que a gente acompanhou, rigoroso do que a gente acompanhou ao longo do ano passado? Menos rigoroso. Nós temos aí para os próximos meses, né, a formação do fenômeno El Niño. Então é bem provável, Vitor, que esse finalzinho de outono e até o começo do inverno seja mais frio, né, do que o alto inverno. Vamos imaginar aí julho, agosto, já com temperaturas mais altas do que o normal. Isso é um efeito típico do fenômeno El Niño. Antes disso, a gente vai observar aí algumas massas polares, né, trazendo o frio, como a gente está relatando hoje. Só para ter ideia de valores, tá? A mínima absoluta no estado de Santa Catarina foi 1 grau negativo na região do Urupema. No Rio Grande do Sul, 1 grau na região lá da Serra Gaúcha. No estado do Paraná, a gente chegou a 0 grau, né, na cidade de Ponta Grossa e também em Guarapuava. Mato Grosso do Sul, lá no sulzinho do estado, 6 graus, né, em algumas regiões, como a fronteira do Brasil com o Paraguai, cidade de Sete Quedas. E aqui no estado de São Paulo, né, a temperatura caiu bastante, não nesse nível. A capital paulista, por exemplo, teve a maior temperatura do dia à meia-noite, 21 graus. E nesse momento a gente tem 15 graus e ao longo aí do restante do dia a temperatura não sobe mais. Então, isso deve continuar se repetindo em alguns eventos dentro do mês de maio, dentro do mês de junho, até ali no começo de julho. Depois o frio vai ficar mais escasso por conta aí da formação do El Niño. Hoje está um dia muito propício, né, Alexandre, para que as pessoas que estão em casa se aninhem com suas mães, tomem um bom chocolate quente, façam um bom fondue à noite. Alexandre, brincadeiras à parte, todo esse aspecto gostoso do frio à parte, queria entender se há previsão de chuva forte, né, o potencial de de risco em alguma região. Olha, o risco de chuvas mais fortes já passou, tá? A gente teve aí algumas chuvas moderadas, pontualmente até um pouco mais fortes, por onde a frente fria já passou, que não vai provocar mais chuva tão intensa como no estado de Santa Catarina, Paraná, e até mesmo no litoral de São Paulo, né? Choveu bastante nas últimas 24 horas lá na região do Vale do Ribeira. Quase 70 milímetros em 24 horas é uma chuva bastante significativa. A frente fria, à medida que ela vai avançando pelo país, ela vai se deslocando para o oceano. E aí o risco de chuva forte já deixa de existir. Isso a partir de quando essa frente fria ela se afasta do Brasil?
Olha, ela já está se afastando. Nesse momento, ela está já no mar, perto do litoral do Rio de Janeiro, né? Até a quantidade de nuvens já aumentou bastante na região, pouquíssima chuva, tá? Mas ela já está nesse processo aí, né, de se afastar. Amanhã ela já vai estar bem em alto mar mesmo. A gente acompanhou, inclusive, né, Alexandre, aquelas fortes chuvas que assolaram os estados de Pernambuco e Paraíba, né, durante a semana. Eu queria entender exatamente se foi em decorrência dessa frente fria e, evidentemente, como você citou anteriormente, né, esse risco maior, nesse momento mais crítico das chuvas, esse já ficou para trás. Olha, vamos lá. Os sistemas meteorológicos que atuam sobre o norte e nordeste, né, atuaram nessa semana, no final da semana passada e começo da semana, são bem diferentes desses que a gente tem no centro-sul do Brasil. O Brasil, né, um país gigantesco, tem vários tipos de situações diferentes que atuam e provocam essa chuva forte. Lá no norte e no nordeste, é a zona de convergência intertropical e também os distúrbios ondulatórios de leste, né? O nome é meio espalhafatoso, mas são sistemas comuns e atuantes só lá na região norte e nordeste. Aqui no centro-sul do país, a gente tem a atuação das frentes frias, dos ciclones extratropicais, né? Então, essa condição de agora, da frente fria, ela deixa de ter aí uma influência sobre, né, o sul e o sudeste. Lá no norte e nordeste, a gente ainda tem a atuação da zona de convergência intertropical, especialmente no extremo norte do Brasil, e esses distúrbios ondulatórios de leste, né, eles ficaram mais fracos de quarta-feira em diante, e pelo menos por enquanto não há expectativa de chuva tão intensa para a região. Antes de encerrar, eu queria perguntar exatamente qual é o seu destaque para essa semana, então, que está começando, né? Quais são as perspectivas dos próximos dias? Olha, essa semana vai ser uma semana bastante agitada. Nós teremos de tudo, especialmente aí no centro-sul do país. A gente vai começar, né, a semana com um tempo mais firme, porém super gelado, expectativa de geada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né, no sul do estado do Paraná. Ah, e quando a gente fala de geada, são temperaturas abaixo da marca de 3, 4 graus. Então, em alguns pontos aí das Serras Gaúcha Catarinense, ali no sul do Paraná, pode até, né, pontualmente ter temperaturas negativas. À medida que a gente vai avançando na semana, né, ou seja, de quarta em diante, a temperatura volta a subir rapidamente no país, e aí a gente vai ter, né, entre quinta-feira e o final da próxima semana, outra frente fria que vai fazer a mesma trajetória. Se deslocar pelo sul, chegar no sudeste entre domingo e a próxima segunda-feira, né, que será dia 19, né, dia 18, e aí a gente tem perspectiva de chuva e posterior queda de temperatura. Então a semana começa gelada e com tempo firme e termina, né, cheia de nuvens e com chuva. E no norte e nordeste segue a expectativa de pancadas de chuva. Na região norte, né, ainda com forte intensidade, ali entre o norte do estado do Amazonas e o litoral ali do estado do Maranhão, né, ainda há perspectiva de chuva moderada a forte intensidade. E na faixa leste, aí, Recife, João Pessoa, ainda há previsão de chuva, mas pelo menos em princípio, sem grandes temporais, como aconteceu na semana passada. E chuva ao sul do país, eu vou ter que te fazer essa pergunta, Alexandre. É a previsão de neve na região sul? Olha, a gente teve alguns flocos de neve na região, né? Agora não, agora é mais para geada mesmo, né? Ambos são formações típicas de inverno, tá? Mas só para a gente explicar para o pessoal, a neve é um tipo de precipitação, um tipo de chuva, né? Que cai em formato aí de flocos de neve e a geada ela se forma sobre a superfície. Então, nesse começo de semana tá mais aí para a formação de geada, mas, né, a gente teve aí alguns registros nas Serras Gaúcha Catarinense de alguns floquinhos de neve, alguma chuva congelada. Nada muito especial, mas foi o primeiro evento desse ano. Mas, repito, para os próximos dias é mais a geada mesmo. Brasil gelado. A gente conversou com Alexandre Nascimento, a meteorologista da Notus, sócio-diretor da Notus Meteorologia. Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente neste domingo frio de Dia das Mães. Eu que agradeço a oportunidade. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães aí que estão assistindo a gente. É isso. Abração, obrigado.